mas hoje, né, tô aqui já recuperada, graças a Deus, e vamos falar sobre reposição de massa capilar. Daisy, tem alguma diferença reposição de massa capilar, reconstrução, restauração? Qual a diferença entre elas? O que é isso? A reposição de massa capilar é uma característica clássica da etapa de reconstrução. É uma característica, não significa que elas são a mesma coisa, mas também não significa que elas são totalmente diferentes, né? Elas são similares e eu vou explicar por quê. Primeiro, falar da reconstrução. O que é a reconstrução? Né? A reconstrução ela tem finalidade de fortalecer o fio e de repor massa capilar. A gente encontra na reconstrução queratina, arginina, creatina, colágeno, aminoácidos, proteínas, né? E a reconstrução, ela penetra na fibra capilar para fortalecer esse fio e repor a massa capilar. Daisy, e a restauração? Né? Vocês ouvem tanto falar em restauração, às vezes acham que tem que colocar no cronograma capilar lá a etapa de restauração, mas a restauração é como se fosse uma reconstrução suave. Não vai penetrar a fibra capilar, vai tratar a parte de fora. A parte de fora do fio. Então é como se fosse uma reconstrução mais suave, a restauração. E a reposição de massa capilar, ela é uma característica da reconstrução, porque ela vai repor a massa capilar. Quando eu não cuidava do meu cabelo, quando as minhas pontinhas eram ralas, espigadas, coloquei pra vocês ontem aqui um TBT, né, mostrando as minhas pontinhas, né? Inclusive tem algumas perguntas sobre isso, eu quero falar com vocês depois sobre isso também. Daisy, eu corto meu cabelo e ele volta a ficar ralo, volta a ficar espigado. Por quê? Porque a gente acaba não tendo esses cuidados, né? Cronograma capilar a gente acaba não tendo. Então antes as minhas pontinhas eram ralas, né? E cada vez que eu fazia química, cada vez que eu usava a fonte de calor, me excedia na chapinha, o que acontecia? Eu perdia a massa capilar. Quando você se excede em coloração, quando você se excede em alisamento, na extensão, nas pontas, quando você se excede na fonte de calor, você vai perdendo massa capilar, o cabelo vai ficando mais fininho, né? Por isso que quando as meninas me perguntam no direct, né, sobre meu cabelo era fininho e hoje ele tem uma espessura mais grossa, justamente porque foi reposta a massa capilar. Na fonte de calor, você vai perdendo massa capilar, o cabelo vai ficando mais fininho, né? Por isso que quando as meninas me perguntam no direct, né, sobre meu cabelo era fininho e hoje ele tem uma espessura mais grossa, justamente porque foi reposta a massa capilar. Então hoje eu não sinto mais meu fio fininho, frágil, justamente por causa dos cuidados, né? Por repor a massa capilar, por fortalecer esse fio. A gente vai perdendo ao longo do tempo, né? Nosso cabelo vai passando por danos ao longo do tempo, não só de química, não só de fonte de calor, mas tem a poluição, tem piscina, tem o mar. Tudo isso vai tirando a nossa massa capilar, que tem que ser reposta, né? E de que forma ela pode ser reposta? Ela vai ser reposta com proteínas e aminoácidos, né? Eu quero falar sobre isso para a gente ver qual é a diferença, desde a diferença de reconstrução e de reposição de massa capilar. Quando você vai procurar uma máscara reconstrutora, você procura o que lá? Queratina. A primeira coisa que a gente quer ver lá na máscara reconstrutora é queratina. Quando a gente quer uma reposição de massa capilar, a gente quer procurar logo o que? Proteínas e aminoácidos. Se a máscara tiver lá na composição proteínas e aminoácidos, ela é uma máscara que vai repor a sua massa capilar. Sendo que proteínas e aminoácidos juntando vira queratina. As proteínas e os aminoácidos estão presentes na queratina. Por isso que eu falo com vocês sobre esse produto aqui, ó, queratina líquida da Niele Gold. Eu sempre falo pra vocês que ele não é uma queratina pura, por isso que não vai pesar no fio, não vai danificar o seu fio. Ela tem 13 aminoácidos que formam a queratina. Então as proteínas dos aminoácidos vão formar, estão presentes na queratina. Então é aí que vem a diferença também da reconstrução para reposição de massa capilar. Porque uma máscara reconstrutora já contém queratina. Se ela tiver queratina, tiver aminoácidos, tiver proteína, tiver colágeno, tiver vários ativos, acaba ela sendo muito potente. E é essa máscara que a gente não pode usar com muita frequência, porque senão pode pesar o fio. Agora, uma máscara de hidratação ou de nutrição que contém colágeno, aminoácidos, proteínas, já não vai pesar tanto, porque ela só contém esses ativos, não contém a queratina. Imagina você juntar coisas que já fazem parte da queratina com queratina, então vira uma bomba. Então, se a gente separar aí reposição de massa capilar e reconstrução,
Seu cabelo está danificado, emborrachado, elástico, quebradiço, você precisa fazer reconstrução. Então é importante que a máscara seja uma máscara super potente, que contenha queratina, que contenha aminoácidos, que contenha proteínas, que contenha colágeno, arginina, creatina. Então seu cabelo tá com danos e ele precisa ser recuperado, reconstruído. Você quer repor a massa capilar? Desde meu cabelo não está danificado, as minhas pontas que estão ralinhas e eu quero repor a massa capilar. Você procura uma máscara que contém aminoácidos e proteínas. Não necessariamente ela precisa ter queratina na composição. Então é mais ou menos isso. Mas desde somente em máscaras reconstrutoras que a gente vai achar aminoácidos e proteínas, não. Você acha também esses ativos na hidratação, na nutrição, além da reconstrução. Então a gente pode repor a massa capilar na etapa de hidratação. A gente pode repor a massa capilar na etapa de nutrição. E tem muita gente que não sabe disso, acha que é só na reconstrução e não. A reposição de massa, fazendo da maneira correta, a reconstrução também, não tem nenhum problema. Eu sempre falo, não tenham medo da etapa de reconstrução, a gente só precisa fazer no momento certo. Algumas meninas ficam observando as minhas etapas e às vezes coincide de toda semana eu estar fazendo a reconstrução. E as meninas falam assim, desde que você faz a reconstrução toda semana, seu cabelo já está saudável, está tão bonito. Mas a diferença é essa. Por exemplo, se eu uso essa máscara aqui, da Eudora, ela contém aminoácido e colágeno. Ela não contém queratina. Então ela é uma máscara que encorpa o cabelo, né? E aí na semana que vem eu uso uma máscara que contém queratina. São diferentes. Naquela semana eu fiz a reconstrução, essa semana eu repus a massa capilar. E a gente pode fazer toda semana a reposição de massa capilar. Essa é a boa notícia. Seu cabelo tá aí ralinho, tá vazio, você pode fazer a reposição de massa capilar toda semana. Por quê? Porque você vai estar usando somente aminoácidos e proteínas que não vai agredir seu cabelo, não vai pesar no seu cabelo, não vai causar um dano, né? Vai só repor a sua... Já a reconstrução a gente tem um pouco de cautela, mas é importante usar no momento certo. Por exemplo, eu já fiz reconstrução toda semana. Por quê? Porque houve necessidade. Meu cabelo é quimicamente tratado. Pré-química, pós-química, fez coloração. Dependendo do que for, você pode fazer uma reconstrução toda semana e o cabelo vai receber bem. Fora isso, a reposição de massa capilar pode ser toda semana somente para encorpar o seu cabelo, para deixar ele mais com a espessura mais grossa, né? Mais encorpado, mais volumoso. Algumas meninas não sabem. Desde que a reposição de massa capilar é deixar o cabelo mais volumoso, né? Com a espessura mais grossa também, que é uma coisa que eu não tinha antes. Então é isso, minhas flores. Eu quero trazer para vocês na semana que vem máscaras que encorpam o cabelo, máscaras repositoras de massa capilar. Por que eu não trouxe hoje? Porque já tem bastante stories aí e são muitas máscaras. Eu quero trazer para vocês da seguinte forma: eu quero trazer máscaras de hidratação que encorpam o cabelo, que repõem massa capilar, máscaras de nutrição e máscaras de reconstrução. Quero trazer somente um exemplo para vocês não ficarem na vontade. Então, um exemplo de máscara de hidratação que repõe massa capilar. Desmaia cabelo. Essa máscara é maravilhosa, muito cheirosa, encorpa o cabelo. É uma máscara de hidratação, mas ela contém colágeno, ela contém aminoácidos e por isso ela é uma máscara que encorpa o cabelo. Da etapa de nutrição, eu trago aqui como exemplo Morte Súbita, que é uma máscara completa. Ela contém também queratina, contém ativos da hidratação. Por ser completa, ela repõe a massa capilar. E da etapa de reconstrução, que na verdade não é uma reconstrução por não conter queratina, ela é uma máscara exclusiva de repor massa capilar. O Whey Fit Queen e Enza, que eu amo demais essa máscara, ela repõe a massa capilar. Só são 3 exemplos, mas tem muito mais que eu vou trazer para vocês na segunda-feira. Várias máscaras que repõem massa capilar. Dizer para vocês que eu amo vir aqui, trazer conteúdo, compartilhar conhecimento. Eu amo estar aqui falando sobre isso. Queria falar mais. Eu quero, assim, estar mais ativa no YouTube. Eu quero voltar para o YouTube, porque no YouTube a gente consegue falar mais sem ser interrompida aqui por esses 15 segundos, né, dos stories. Então, eu amo estar aqui trazendo conteúdo para vocês. Não consigo mostrar para vocês todas as máscaras que eu queria mostrar para vocês como repositoras de massa capilar por causa do tempo. Mas segunda-feira eu trago bastante máscaras que podem repor a massa capilar do seu cabelo.